Meus irmãos e irmãs, saudações de paz a todos os nossos amigos e a todas as nossas amigas aqui do nosso programa EBD em Foco das Assembleias de Deus do campo de Arapongas, no Paraná. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a todos. Para nós aqui é a penúltima lição de número 11, tá? Obviamente que para aqueles que estão nas suas classes, ela é a antepenúltima, né? Ela é a antepenúltima, né? Amanhã será lecionada a lição de número 10. Mas a gente aqui do programa fazemos uma lição antecipada, como é do conhecimento de todos. E uma vez mais estamos aqui para glorificar a Deus e trazermos aí essa aula poderosa, essa aula maravilhosa, uma vez mais com o nosso amigo, professor presbítero Danilo, lá da Igreja Sede, e estará conosco. Pai do Senhor Danilo, bom dia. Muito bom dia a todos, muito contente de estar aqui mais uma vez, podendo participar desse momento tão precioso e poder aí transmitir a palavra do nosso Deus. E meus irmãos, a lição de número 11, ela vai tratar sobre a questão de missões e a igreja perseguida. Ela é uma lição que facilmente pode ser uma continuação da lição de número 10, porque a lição de número 10 falou justamente acerca do desafio da janela 1040, né? E essa janela 1040 vai tratar sobre a questão dos países que mais ferozmente perseguem a Igreja de Cristo na Terra. E hoje trataremos especificamente acerca dessa igreja perseguida. Eu vou ler aqui o texto áureo, vou ler aqui a verdade prática e já passar a oportunidade para o professor Danilo, para daqui para frente ele fazer ou dar continuidade a essa lição poderosa. O nosso texto áureo está em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. Está escrito, 2 Timóteo 3, verso 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Só esse texto áureo já coloca em cache esse pseudo-evangelho propagado hoje, né? De quem está no evangelho não pode ser perseguido, a perseguição é fruto do pecado e etc, etc. Mas todos que estão em Cristo padecerão perseguição, tá? A verdade prática, precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã, que só eles conhecem devido à natureza da opressão que eles experimentam. Desde já quero transmitir a oportunidade para o professor Danilo e que Deus em Cristo Jesus os abençoe. Professor, presbítero Danilo, Deus abençoe. Amém. Ele já agradeço. Nós vamos agora dar início aí à nossa aula de hoje, trazendo algumas informações acerca dessa lição de número 11, que irá ser transmitida domingo que vem, né? E hoje, pessoal, nós temos como tema central da lição de número 11, missões e a igreja perseguida, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre esse tema, né? O quanto a igreja foi em muitos lugares do mundo, né, nos dias de hoje, ainda continua sendo perseguida, maltratada. E hoje nós vamos transmitir aqui alguns pontos, né, da lição de número 11 a partir deste tema. Missões e a igreja perseguida. Nós temos um texto base que está lá em Atos capítulo 6, a partir do verso 8, né, que vai falar sobre o martírio do diácono Estevão. E a partir desse texto, a nossa lição de hoje nos apresenta o quê? 3 objetivos centrais que precisam ser transmitidos através dessa lição. Quais são os 3 objetivos aí que precisam ser ressaltados? Primeiro, explicar o contexto de perseguição na igreja primitiva. Então, em primeiro lugar, nós vamos justamente fazer isso, entender todo o contexto de perseguição da igreja primitiva, utilizando principalmente o livro dos Atos dos Apóstolos, né, que vai tratar das 3 primeiras décadas, dos 30 primeiros anos da Igreja do Senhor Jesus ali no primeiro século. Nós temos muitas informações sobre perseguições dentro do contexto de Atos e a gente vai explorar isso também até para poder trazer um bom respaldo aos professores. Em segundo lugar, nós vamos apresentar
a perseguição cristã na atualidade. A ideia de perseguição não tem a ver apenas com a igreja primitiva 2000 anos atrás. Nós vamos ver que em muitos lugares, em muitos países, em muitas culturas, contextos, civilizações nos dias de hoje, nós encontramos muitos cristãos perseguidos. Nós temos uma informação aqui muito precisa e detalhada, que cerca de 360 milhões de cristãos sofrem algum tipo de perseguição nos dias de hoje. Então nós vamos entender o contexto de perseguição da igreja primitiva, quando a igreja surgiu, e nós vamos também entender alguns pontos dessa perseguição cristã nos dias de hoje. Em terceiro lugar, o nosso desafio também de hoje é mostrar como nós, cristãos, podemos ajudar essa igreja que frequentemente tem sido perseguida. Então observe que a lição de hoje ela tem um início, ela tem um meio e ela tem um fim. E a partir desses 3 objetivos, eu creio que a lição de hoje vai ficar bem explicada. Lição essa que tem como principal tema missões e a igreja perseguida. Amém? Bem, é muito interessante que nesse contexto que o professor e presbítero Danilo está trazendo o seu comentário inicial, as Assembleias de Deus é prova disso. Obviamente que não foi só a Assembleia de Deus que sofreu perseguição ao se instalar no Brasil, né? Mas eu alcancei um pouco dessa época das igrejas da Assembleia de Deus sendo perseguidas no Brasil, aqui, sobretudo no Brasil, na minha região do Nordeste, e não era incomum, né, ver as pessoas tratarem os irmãos como bode, os bode, olha isso, olha aquilo, e restringir até compra em supermercados, mercadinhos, né, que a gente conhece lá como mercadinhos, aqueles mercados pequenos, restringia a compra, não permitia que vendesse. Em várias ocasiões a gente tem testemunho de pessoas lá, pastores, que assim nos contaram isso. O pastor saudoso lá de São Miguel dos Campos, pastor evangelista Bau, era um grande amigo nosso. Às vezes eu conversava com ele, ele falava sobre essas questões das perseguições. É muito interessante porque a perseguição ela se intensifica de um país para o outro, né? Há países que a perseguição, por mais sutil que seja, ela acontece. É o caso do nosso país. Tá? Temos muita perseguição aos cristãos aqui no Brasil. É um pouco restrito, é limitado, mas temos. Quando nós falamos sobre perseguição, lembrando que perseguição não se restringe apenas a um modo da igreja ser perseguida. Né? Por quê? Porque você tem a perseguição que leva, por exemplo, cristãos ao martírio, à morte, só que você pode encontrar outros tipos de perseguição, né? Como preconceitos com relação aos cristãos e a sua forma de viver a sua fé. Né? Então, a perseguição ela não se restringe apenas a uma forma específica de se perseguir a igreja, mas de várias formas e de vários modos. E a lição de hoje vai refletir um pouco sobre isso. E é justamente isso que o nosso presbítero Salim acabou de nos citar. Partindo aqui para a nossa introdução, olha só o que diz a introdução da nossa lição. Ela contém alguns detalhes que são muito importantes e interessantes os professores poderem ressaltar. Olha só. A perseguição contra cristãos é uma realidade. Né? Por mais que a gente não vê, né, essa perseguição de uma forma violenta, né, contra cristãos no nosso país, ao ponto desses cristãos ser levados ao martírio, em muitos outros lugares, presbítero Salim, existem muitos cristãos que, por ocasião da sua fé, estão sendo martirizados. Verdade. Né, lançados em prisões. E nós vivemos em um mundo, né, que muitas vezes se orgulha de ser um mundo um pouco mais democrático, um mundo um pouco mais civilizado do que o mundo da antiguidade. Mas mesmo neste mundo, né, que se diz um pouco mais civilizado, até por conta da ideia de direitos humanos, você encontra, principalmente em países islâmicos, muitos cristãos sendo perseguidos de uma forma muito violenta. Então essa primeira frase aqui da nossa introdução, ela é muito sugestiva. Por quê? Porque a perseguição contra cristãos é uma realidade. Há aproximadamente mais de 360 milhões de cristãos no mundo sofrem algum tipo de perseguição
por expressar a sua fé em Jesus. De um modo ou de outro, 360 milhões de cristãos atualmente, nos dias de hoje, estão sendo perseguidos. Muitas vezes a obra missionária é realizada num contexto de perseguição religiosa, política e cultural. Observe que a perseguição contra a igreja não se restringe apenas a uma religião perseguindo a fé cristã. Muitas vezes isso envolve o quê? Aspectos políticos e culturais, que vão se entrelaçar com esse aspecto religioso e vão perseguir a igreja do Senhor Jesus. E olha só, por isso, o tema dessa semana é muito importante. Veremos como a igreja do Novo Testamento, né, a igreja de Atos, lidou com esse desafio. Faremos um panorama da perseguição na atualidade e refletiremos a respeito do que podemos fazer para ajudar os cristãos e os missionários perseguidos que labutam na causa do Evangelho. Então, a primeira coisa que nós devemos destacar aqui é que a perseguição nos dias de hoje é uma realidade e muitos cristãos, nesse exato momento, estão sendo perseguidos. E a nossa lição de hoje, através do livro de Atos, é nos ajudar a lidar com esse tipo de situação. Dessa maneira, a nossa primeira parte aí da lição, como bem disse o professor presbítero Danilo, ela vai tratar sobre a questão da perseguição, principalmente de Estevão, né? E aqui é uma perseguição mais intensificada, é uma perseguição que culminou na morte de Estevão, tá? E as perseguições que a gente trata na atualidade, que será o tópico 2, é justamente essas perseguições pontuais, leis que são criadas para barrar o evangelho, leis que são criadas para dificultar a entrada de missionários em determinada região, o preconceito religioso, tá? Que a mídia aí diz que não tem, mas tem, tá? Quando você vê um cristão em determinado lugar, a gente vê a forma como as pessoas olham, às vezes você não precisa nem falar nada. O seu olhar está dizendo muita coisa, tá? Obviamente que para você ser penalizado, você vai ter que reverberar aquilo que você está expressando no olhar. Mas a perseguição, ela é real e ela é contundente, embora seja uma perseguição sutil, repito, na maioria das vezes, ela acontece. E acontece diariamente, tá? Nós já estaremos aqui no tópico, nesse primeiro ponto, que é a igreja nasceu em um contexto de perseguição. Eu falava da Assembleia de Deus, que nasceu aqui no Brasil. Quando veio para o Brasil, ela nasce, né, aqui no Brasil em um sistema muito forte de perseguição dos barões de terra, perseguição desse ou daquele. E no contexto geral, né, no Brasil e no mundo, ela já nasce em um contexto de perseguição. Lembrando que essa fala aqui é a fala que nos remete a Atos, né, professor Danilo? Esse contexto aqui de perseguição em que a igreja nasce é lá em Atos. Aí começa com Estevão, foi perseguido e entre outros. E é interessante pontuar isso, por quê? Porque a mensagem do Evangelho, olha só, é uma mensagem que promove transformação. Então gravem bem, a mensagem do Evangelho, quando proferida pelos lábios da igreja, é uma mensagem que promove transformação, salvação, regeneração. É uma mensagem, em outras palavras, que transforma. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas essa mesma mensagem do Evangelho, se você for analisar até o exemplo de Estevão, é uma mensagem que gera muito desconforto, né, em certos contextos sociais. E esses desconfortos que essa mensagem muitas vezes traz em certos contextos sociais no coração de certos grupos de pessoas, é o que desencadeia essa perseguição. Se você olhar bem, o Estevão aqui, que é o principal exemplo da lição de número 11, ele era um cristão ali da igreja primitiva, né? Foi um dos diáconos da escolha dos 7, um dos 7 diáconos, está lá no capítulo 6, a partir do verso 5. E olha só o que diz aqui o verso 5 do capítulo 6 sobre Estevão. Tal proposta agradou a todos, e então escolheram Estevão. Olha só o perfil de Estevão. Homem cheio de fé e do Espírito Santo. Observe que o Estevão aqui, o qual a nossa lição nos traz como exemplo,
né, de primeiro mártir perseguido, era um homem cujo seu perfil tinha características muito positivas com relação à fé que ele proferia. Só que esse mesmo Estevão, que tinha esse espírito de sabedoria, o espírito do evangelho no seu caráter, olha só, é o mesmo Estevão que proferiu um discurso no Sinédrio e gerou muito desconforto. Gerou tanto desconforto, professor Salim, que isso se resultou no quê? Isso vai se desembocar numa perseguição contra ele, onde ele é apedrejado e ele vai se tornar o primeiro mártir. Olha só como que a mensagem do evangelho, através dos lábios de Estevão, incomodou o Sinédrio. Estou lá no capítulo 7, a partir do verso 51. Olha só a mensagem. Estevão dizendo: povo rebelde e obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Aqui ele está se referindo ao quê? Ao contexto dos profetas do Antigo Testamento. Eles mataram aqueles que presidiam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. E olha só o resultado dessa mensagem. Como que essa mensagem, muitas vezes, ela promove transformação e salvação por parte daqueles que a aceitam e creem, só que ao mesmo tempo, como que essa mensagem, ela carrega uma verdade tão objetiva, tão assertiva, ao ponto dela promover desconforto no coração daqueles que não creem. O verso 54 nos diz que, ouvindo isso, ou seja, essas palavras de Estevão, eles ficaram furiosos, e olha só a expressão, e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. E entre as testemunhas, deixaram os seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Então observe que esta mensagem, a mensagem do evangelho, ela é tão objetiva no coração do pecador, que ela tem um poder, presbítero Salim, de trazer pelo menos dois resultados. Quando a pessoa crê, essa mensagem o transforma, o regenera. Mas quando a pessoa ouve essa mensagem, o impacto da verdade que existe nela é tão forte que geralmente aquele que não crê tende a perseguir, a vilipendiar e a apedrejar aqueles que estão transmitindo essa mensagem. Por quê? Porque ela expõe o pecado que está na natureza humana. E essa fala do professor Danilo nos remete a algo extremamente importante que, ao meu ver, deveria ser transmitido pelos professores nas suas respectivas salas. Veja que o professor Danilo informou aos nossos telespectadores que a igreja, ou melhor, que Estevão foi perseguido por propagar o verdadeiro evangelho de Cristo. A pergunta que ressoa é: será que eu devo mudar o teor da mensagem de Deus para agradar, para que não seja perseguido ou preso? O que é que nós vemos hoje, na atual conjuntura? As pessoas, para fugirem da perseguição, o que é que elas fazem? Elas alteram o teor da mensagem do evangelho para que a mensagem se enquadre nos ouvidos daqueles que não querem ser incomodados. E a Bíblia diz que, nos últimos tempos, a palavra de Deus provocaria comichões nos ouvidos. Quando você vai ver, no original, aquela expressão comichões é desconforto. As pessoas não iriam aceitar, as pessoas não vão aceitar, não vão querer. Vão chamar a Bíblia de retrógrada, vão chamar a Bíblia de desatualizada, vão dizer que ela é um livro ultrapassado de 2.000 anos atrás, e vão dizer que as suas verdades já não são verdades para os dias atuais. Então esse é que é o problema. A perseguição sempre vai existir. E quando você analisa o discurso de Estevão, você vai ver que ele não foi um discurso homofóbico, não foi um discurso racista,
O discurso de Estevão aqui foi apenas um discurso de confronto. Estevão confrontou os pecadores da sua época com a sua dura realidade. E ninguém gosta de ser confrontado. E por não gostar de ser confrontado, eles começam a perseguir. Eles começam a ir atrás. Começam a vilipendiar as pessoas que assim o fazem. É dessa forma. Isso é algo muito interessante que deve ser levado em consideração. E os professores, até se pudessem, deveriam colocar um quadro ali informando aos seus alunos que aconteça o que acontecer. A mensagem do Evangelho não é a nossa. Estou falando da mensagem bíblica. Aquilo que o texto quer dizer. Não pode ser suavizado na intenção de você se dar bem aos olhos da opinião pública. Tá? E sobre essa questão da mensagem do Evangelho ser uma mensagem confrontadora, de fato é. A mensagem do Evangelho ela é uma mensagem que vai nos confrontar, né? Ou seja, ela vai expor a nossa realidade. É por isso, né, que o profeta João Batista, quando ele está lá no deserto da Judéia pregando a mensagem do reino de Deus, qual que é a principal mensagem, a mensagem central proferida dos lábios de João Batista? Arrependei-vos, pois é chegado o quê? O reino dos céus. E o tema arrependei-vos dentro da mensagem do Evangelho é um tema que nos confronta. Sim. É um tema que nos tira do conforto, né? Muitas vezes os nossos pecados de estimação e nos conduz o quê? Ao arrependimento, né? A uma mudança de mente. Então a mensagem do Evangelho dentro do seu teor saudável, né, original, que foi transmitida de Cristo para os seus apóstolos e dos apóstolos para a sua igreja, é uma mensagem que realmente confronta. Mas como bem o presbítero Salim citou, hoje, infelizmente, essa mensagem, em busca de agradar, né, os ouvidos, a audição, né, do homem pós-moderno, este homem que não consegue ouvir algo um pouco mais duro e verdadeiro, essa mensagem muitas vezes tem sido distorcida. E como Paul Walsh escreveu num dos seus livros, ele disse o seguinte: existe o evangelho dos homens. O evangelho dos homens distorce. O evangelho dos homens, geralmente, ele afaga o ego humano. Mas, por outro lado, existe o verdadeiro evangelho, que é o evangelho de Deus. É o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que quando verdadeiramente proclamado, ele vai nos confrontar e nos levar ao arrependimento. Inclusive, faço citação aqui ao vivo aos irmãos, procurem, né, nas livrarias o livro O Evangelho que Paulo nunca pregaria. E você vai ficar surpreso com as informações desse material acadêmico, tá? Vai lhe ajudar na compreensão do que é o verdadeiro evangelho e o que é o pseudo-evangelho. O pseudo-evangelho é aquele que todo mundo abraça. É aquele que todo mundo gosta, né? É aquele que todo mundo quer estar junto. Não, eita, rapaz, isso aqui é bom, isso aqui é... Desconfie quando você vê todos estarem ao seu lado ou ao seu favor. Desconfie, tá? Russell Norman Champlin diz, em uma das suas enciclopédias, que deve haver desconfiança do homem quando ele for aceito por todos. O verdadeiro cristão, professor Danilo, não é aceito pela grande maioria daqueles que lhe rodeia. Porque o verdadeiro cristão é um atalaia e ele traz um evangelho, uma vez mais, reitero, que confronta, que joga as suas mazelas, os seus pecados na sua cara e diz para você, você precisa mudar. Você precisa de regeneration, do latim, que é regeneração. É o ato de transformar-se plenamente e completamente. E não é uma mudança, como aí as pessoas dizem, paulatina, um dia. Não. É uma mudança repentina. Uma mudança total de corpo, alma e espírito. Tudo, tá? Deve ser transformado para que venha a agradar a Deus, como Paulo escreveu em Romanos 8, né? A nossa vida ela deve agradar a Deus. Romanos 12 também. Nossa vida tem que agradar a Deus. Quando a sua vida agrada muito aos homens, é um sinal claro de que ela não está agradando a Deus.
Isso é forte, mas é uma verdade. Apenas alguns exemplos do quanto essa mensagem não pode ser distorcida. E quando distorcida, é muito fácil de você perceber que ela não está dentro do seu teor original transmitido pelos apóstolos. Às vezes nós encontramos, por exemplo, mensagens acerca do Evangelho, usando até a figura de Jesus, dizendo o seguinte, que você e eu, todos nós somos absolutamente especiais. E essa mensagem, né, que todos nós somos especiais, muitas vezes ela vem com um certo teor, né, como se a gente fosse especial a tal ponto que em nós não houvesse qualquer tipo de motivo de se arrepender. Sim. E quando você olha para a Bíblia, você não encontra isso. Você vê que, sim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas a Bíblia nos deixa bem claro, de uma forma ampla e objetiva, que todos nós somos pecadores. E por isso é necessário arrependimento. Esses dias eu vi até um pregador de mídia muito famoso dizendo que nós, seres humanos, somos o ponto fraco de Deus. Olha só. Meu Deus, o centro de Jesus. O centro de Jesus, o ponto fraco de Deus, o centro de Cristo. E essa mensagem agrada. É uma mensagem que afaga o ego. Milhões, né? Arrasta milhões. E olha só, o porquê que geralmente essa mensagem é pregada? Porque essa mensagem não gera confrontação, essa mensagem não gera verdadeiros cristãos, essa mensagem geralmente só atrai mídia, e automaticamente esse tipo de mensagem que afaga o ego esquiva, né, muitos pregadores aquilo que está sendo ministrado hoje através da lição, que é a perseguição. Hoje muitas pessoas não querem ser perseguidas por amor ao verdadeiro evangelho. E por conta deste temor, deste medo de serem perseguidas, preferem distorcer essa mensagem só para não passar por esse tipo de escrutínio da sociedade que persegue quando você prega a verdadeira mensagem original do evangelho. A igreja foi dispersada, né? A igreja foi espalhada. A igreja foi dividida na sua época ali, justamente por conta dessa mensagem. Como consequência do episódio ocorrido com Estevão, uma grande perseguição acontece em Jerusalém. E aí é resultado e resulta na dispersão dos cristãos. Ou seja, esse povo está causando desconforto. Esse povo está deixando todo mundo aqui extremamente desconfortável. Vamos separar esse povo. Então veja que não era um povo que as pessoas gostavam de ter por perto, Danilo. Pelo menos quando eu li a lição, eu tive essa impressão de que os cristãos não são pessoas que muita gente gosta de tê-los por perto. Porque eles carregam a verdade, uma verdade que não é subjetiva, tá? Que para o mundo a verdade é subjetiva. Muitas pessoas aí têm a verdade como verdade subjetiva. E eles dizem, o que é verdade para você, para mim, não é verdade. Meio que relativizado. É relativa, é subjetiva, relativa a mensagem, relativiza a mensagem, né? Tem gente que tem até empáfia de dizer que esse celular aqui no Brasil não é o mesmo celular lá no Japão. É diferente, não é celular, é outra coisa. É um ridículo. Eu já li as subjetividades acerca da verdade e não é muito simples. Então veja que o terceiro ponto vai falar sobre a realidade da perseguição. É preciso a igreja entender que a perseguição é uma realidade. Professor Danilo, já pode entrar por aqui. E olha só, por mais que essa perseguição acontecia de uma forma intensa aqui dentro do livro de Atos, com a morte de Estevão, o primeiro mártir, essa igreja vai ser perseguida ali em Jerusalém, vai ser dispersa. Mas olha só o que diz no capítulo de número 8, a partir do verso 4. Como que essa igreja ali do primeiro século, diante da perseguição, ela se posicionava? Ela continuava pregando, porque o verso 4 nos diz que os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. E eles continuavam pregando em meio à perseguição, e detalhe, sem mudar a originalidade da mensagem. Sim. Sem mudar. Crescia, e mais crescia, sem mudar nada.
precisava ninguém. Vou adequar a palavra aqui. O interessante é que quando esses cristãos eles são despertos, muitos deles vão lá para Antioquia da Síria. E lá em Antioquia, na igreja de Antioquia, esses cristãos eles davam um testemunho tão objetivo, tão genuíno acerca da fé em Cristo, que em Antioquia da Síria os cristãos, né, os membros da igreja de Antioquia foram os primeiros a serem chamados de cristãos. Ou seja, os pagãos olharam para a igreja de Antioquia, para os membros que faziam parte da igreja de Antioquia e diziam: eles parecem tanto com o Senhor deles, Jesus Cristo, que eles são cristãos. E a palavra cristão, dentro dos seus significados, eles são pequenos cristos. Sim. Então observe que é uma mensagem propagada, que vem acompanhada com um bom testemunho, e que obviamente vai promover desconforto, se resultando em perseguição contra a igreja. Uma vez mais, vou reiterar aqui para os irmãos que o liberalismo teológico no Brasil é muito forte. E eu tive a comprovação disso esses dias. Eu estou fazendo faculdade, terminando, bacharel em teologia, e eu estou na matéria de interpretação no Novo Testamento. Pasmem. O professor disse claramente que hoje nós temos que ajustar a mensagem do Evangelho a determinada cultura, para não ferir a cultura. Até eu coloquei lá, pois então está todo mundo perdido. Se eu tenho que ajustar a mensagem do Evangelho para não ferir determinada cultura, significa dizer que a cultura é superior à mensagem de Cristo. Eu aprendi diferente. Eu aprendi que você tem que ajustar tudo à Escritura. Não é a Escritura que tem que se modelar a mim. Sou eu que tenho que se modelar o que as Escrituras querem que eu seja. Ou querem, ou diz que eu sou, ou devo ser. Tá? Isso está em toda a Bíblia. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus, e não o contrário. Não é Deus que tem que ser a minha imagem e a minha semelhança. Sou eu que tenho que ser a sua imagem e a sua semelhança. Vamos aí, professor Danilo, para o tópico 2. Vamos falar um pouquinho sobre essa dispersão, né? Para a gente poder... Sim, fala aí, professor Danilo. Para a gente poder entender aqui a perseguição, né, dentro do livro de Atos. Bom, após a ascensão de Jesus, nós vemos que os apóstolos ali, eles vão transmitir essa mensagem, né, começando em Jerusalém, depois vai para Samaria. Samaria, ela vai até para o norte da África, Damasco. Essa mensagem vai para os gentios. A gente vai encontrar tudo isso dentro do livro de Atos. Só que o interessante é que a perseguição ali no primeiro século, ela vai acontecer, presbítero Salim, de uma forma assim muito sistematizada, né, por parte de alguns grupos, né, contra a igreja que vai persegui-la. Por exemplo, de início, o que você encontra em Atos sobre essa perseguição contra a igreja? Nós vemos que a igreja do Senhor Jesus, né, ela de início, de imediato, ela vai ser muito perseguida pelos judeus. Né, você vai ver que a igreja, em Atos, de imediato, ali nas primeiras décadas, nos primeiros anos, ela vai ser muito perseguida pelos judeus da época. A tradição judaica vai perseguir a igreja de uma forma muito intensa e muito objetiva. Você encontra exemplos disso no próprio martírio de quem? De Estevão. Sim. O Estevão estava no Sinédrio, um contexto, um ambiente judaico, e a partir daquele contexto e ambiente que foi justamente confrontado pela mensagem do Evangelho, ele vai ser apedrejado e morto. Se você entra dentro da viagem das viagens do apóstolo Paulo, você vai ver que o apóstolo Paulo, quando chegava num determinado lugar, em que lugar o apóstolo Paulo ia pregar primeiramente? Antes dele partir literalmente para os gentios, Paulo ia para a sinagoga. Esse era o primeiro reduto que o apóstolo Paulo pisava quando chegava num determinado lugar para pregar o evangelho. Aí lá na primeira viagem missionária, quando ele está em Icônio, né? Quando ele está em Icônio, o capítulo 14 do livro de Atos nos diz que, olha só, o povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus e outros a favor dos apóstolos. E formou-se uma conspiração de gentios e judeus com os seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles, os apóstolos, souberam disso,
fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe. Observe que o apóstolo Paulo está aqui na primeira viagem missionária e nós temos a informação do quê? De judeus perseguindo o apóstolo Paulo e Barnabé por ocasião dessa mensagem sendo propagada aqui nessa cidade. Se você vai, por exemplo, lá para o capítulo de número 16, Paulo, quando vai lá para Tessalônica, agora com Timóteo e Silas, já estou agora na segunda viagem missionária, olha só como que Paulo, segundo o seu costume, ele vai à sinagoga e por 3 sábados ele discute com quem? Com os judeus da sinagoga com base nas escrituras. A intenção do apóstolo Paulo aqui era qual? Era enfatizar, provar que Jesus era o Messias tão aguardado pelos judeus. Por isso que ele está indo sempre nas sinagogas. E a mensagem do evangelho proferida pelos lábios do apóstolo Paulo era uma mensagem tão incômoda para o coração dos judeus naquele primeiro momento, que eles vão passar a perseguir Paulo de tal forma que, olha só, o que eles gritam acerca de Paulo, Silas e Timóteo. Esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo chegaram até aqui. Observe que é uma mensagem que causou muito incômodo dentro do contexto judaico naquele primeiro momento. Por diversas vezes você vê Paulo o quê? Indo para lá e para cá, transitando, peregrinando, correndo dessas perseguições, porque nesse primeiro momento, nesse momento imediato ali dos primeiros anos, das primeiras décadas, os judeus vivenciaram uma perseguição muito intensa contra os cristãos. Ok? Só que o que acontece para a gente poder entender o primeiro século de uma forma ampla nesse sentido? A partir da década de 60, o final da década de 50, você vê que o Império Romano passa agora a perseguir a igreja e os cristãos de uma forma muito intensa também. Essa primeira perseguição acontece principalmente dentro do Império, dentro do Império e o governo de Nero, que vai ser imperador de Roma, se eu não me engano, entre o ano 54 ou 57 a 66. Nesse primeiro momento da perseguição do Império Romano contra os cristãos, o apóstolo Paulo, presbítero de Salim, ele é preso. Sim. Vai ser martirizado sob o governo de Nero. Pedro, o apóstolo Pedro também vai ser preso e martirizado sob o governo de Nero. Para vocês terem uma ideia, o imperador Nero ele era muito louco em muitos sentidos, né, dentro dos seus aspectos psicológicos. Ele vai atear fogo dentro de alguns bairros de Roma, e quando a sociedade romana começa a perceber que ele poderia estar por trás de toda aquela tragédia, em quem que ele vai imputar a culpa daquele incêndio em alguns bairros de Roma? Sobre os cristãos. Você vê que o imperador Cláudio, por volta do ano 49, ele vai expulsar judeus, né, de Roma. E entre os judeus estavam cristãos, né, judeus cristãos que se converteram ao evangelho. Então, nesse primeiro momento da perseguição romana, a gente vê o quê? O Império Romano, através do governo de Nero, perseguindo os primeiros cristãos, resultando no martírio de Paulo e Pedro. E no segundo momento dessa perseguição, a gente vai lá para a década de 80, década de 90. Aí já nós estamos falando sobre o imperador Domiciano, e vai exilar o apóstolo João na ilha de Patmos. E essa perseguição vai se intensificar, se estender. E a gente tem vários relatos aí de perseguições contra os cristãos. Relatos que são muito interessantes, como, por exemplo, o martírio de Policarpo. Sim. Quem puder ler o martírio de Policarpo, você vai se encantar e ver como os primeiros cristãos eles reagiam com força e coragem diante da perseguição do Império Romano. Você vai ver que muitos cristãos eles foram perseguidos, jogados dentro do Coliseu, né, para leões famintos, mas eles perseveraram em sua fé e não negaram o nosso Senhor Jesus. E o mais impressionante, né, professor presbítero Danilo, é o que a gente vem tratando sobre a questão de jamais, sobre hipótese nenhuma, adequar a palavra de Deus a quem quer que seja. Ah, fulano é imperador. Não, vamos suavizar aqui, vamos... Não é como os profetas de Baal que mudavam a sua fala, alteravam a sua fala para agradar a quem quer que seja.
Tá? Então a mensagem do evangelho tem que ser transmitida, pregada, como dizia os meus antepassados lá atrás, pessoas mais antigas, doa em quem doer, a mensagem do verdadeiro evangelho deve ser propagada. Você vai sofrer por isso, pode ter certeza. Você vai ser perseguido, você vai ser ameaçado. Muitas das vezes você vai precisar sair de determinados lugares por conta do tamanho da intensidade da perseguição, mas tudo isso tem uma recompensa. A recompensa não é terrena, não é humana, não é material. É uma recompensa espiritual que provém da parte de Deus. Queria que o professor Danilo entrasse aí no nosso tópico 2, para depois já entrar também no 3, a questão da perseguição cristã na atualidade e como ajudar a igreja perseguida, porque daí a gente já fala desses dois. Senão, se a gente ficar num ponto só, tem tanta coisa, né? Que a gente então, aí... Né? Só para a gente poder fechar aqui o primeiro tópico, um pai da igreja, né, Tertuliano de Cartago, ele deixou uma frase, né, nos anais da história da igreja, que é justamente a seguinte: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Sim. Refletindo o quê? Essa perseguição que os primeiros cristãos vivenciaram, mas que foram firmes e corajosos. E quanto mais os cristãos eram perseguidos, mais eles frutificavam e cresciam em sua fé. Sim. Amém? Glória a Deus. Olha só, a perseguição cristã na atualidade. Nós vamos sair agora do contexto de 2000 anos atrás e vamos entrar aqui nessa perseguição atual. Em muitos lugares, ser cristão é perigoso. Para muitas pessoas no mundo atual, se converter e proclamar a fé em Jesus significa receber uma oposição sistemática. Olha só. Sim. Serem obrigados a abandonar a família, perder o emprego, perder os bens, bem como os direitos básicos enquanto cidadão. Olha só a dificuldade de ser cristão em muitos lugares, como a própria lição anterior nos apresentou. Né? Os países da janela, 10:40. Sim. Infelizmente, em muitos lugares, o exílio, a prisão, a tortura, a mutilação e a morte fazem parte do contexto de vida de muitos cristãos e missionários. Por isso, deveríamos ser gratos a Deus pela liberdade que desfrutamos ainda em nosso país e, ao mesmo tempo, estar vigilantes com algumas ideologias e movimentos políticos que buscam sorrateiramente enfraquecer a influência da igreja em nome de um verniz de neutralidade religiosa. É importante deixarmos claro que a Constituição brasileira, de 1988, ainda garante o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Isso está lá no artigo 5º, inciso 6º, da Constituição Federal de 88. Como o apóstolo Paulo, não devemos nos furtar de fazer uso da lei quando necessário. Olha só, o apóstolo Paulo vivenciava muitas perseguições, mas quando ele precisou reivindicar o seu direito de cidadão romano, ele fez, né? Ele fez esse direito. Então, quando a gente reivindica o nosso direito enquanto cidadão, baseado na Constituição, para professar nossa fé, nós estamos exercendo o quê? Um direito bíblico. Sim. Um direito bíblico. Então veja que aqui nós temos aqui uma outra questão bem interessante, que é a questão de que a falsificação do evangelho é tão clara, sobretudo eu vou falar aqui no Brasil, que as pessoas que chamam as pessoas para Cristo e aí chamam como se estivesse chamando para uma colônia de férias, isso é uma inverdade muito grande, porque segundo o que o professor Danilo leu aqui, tá? Pessoas que são obrigadas a abandonar a família, perder emprego, perder os bens. Talvez no Brasil você não perca o emprego, mas você perde regalias lá dentro. Você perde poder de fala. Você perde poder de articulação. Então, é como eu disse, em alguns lugares é mais intenso, em outros lugares não tem tanta intensidade, é mais sutil,
mas é perseguição da mesma forma. Então veja que ser cristão é ser perseguido. Não é viver numa colônia de férias. Não chegue para cá que aqui acabou seus problemas. Tem até gente aí, né, que cobra Pix na internet. Você pode fazer um Pix, eu vou orar por você, você vai ter problema mais nunca. Não sei como é que ele vai conseguir esse feito, né? Porque o cara dorme com problema e já amanhece com o que tinha de ontem e mais um de hoje. Então, ser cristão é ser perseguido. Bote isso na sua cabeça. Quando você vier para Cristo, saiba, você está vindo para dentro de uma batalha. E uma batalha espiritual, que só é vencida no campo espiritual. E nesse sentido, nós cristãos aqui no Brasil, né, nós temos, de certa forma, uma vantagem muito maior. Por quê? Porque, como bem disse aqui a nossa lição, nós temos, de uma forma muito assegurada, dentro da Constituição brasileira, o direito de exercer a nossa fé. Sim. Né? O direito de exercer a nossa fé, isso é garantido. Mas nesses outros contextos, onde a perseguição é mais intensa e mais violenta contra missionários, o que nós encontramos? Nós encontramos leis, né, constituições, aonde esse direito que é assegurado ao cidadão brasileiro aqui já não existe. Não existe. E a lição vai dar um caso, né? Vai dar o caso da Coreia do Norte, né? Por isso que eu fiz esse comentário. Um país estritamente fechado, né? Um país que não tem condição de falar de evangelho lá. Não pode, né? O cara que governa lá, né? Que é um nome bem estranho, né? Desse. Xin, sei lá, um nome estranho da beleza. Ele não deixa. Olha só as informações sobre isso aqui no nosso segundo subtópico. Coreia do Norte, a nação mais fechada ao evangelho. Então, gravem bem essa expressão. A Coreia do Norte, a nação mais fechada ao evangelho. Segundo a classificação do portal Missão Portas Abertas, em primeiro lugar em perseguição mundial, a Coreia do Norte é apontada como a nação mais fechada para o evangelho desde o início deste século, né, do século XXI. Nesses últimos anos, o país norte-coreano teve 3 milhões de pessoas mortas pela fome. É um quadro desastroso e, ao mesmo tempo, a perseguição religiosa é extrema. Infelizmente, a Coreia do Norte é uma vítima de uma tirania que arruinou a nação, tendo os cristãos sob intensa e horrorosa tortura. Por esse e muitos outros motivos, a Igreja Mundial deve orar e se interessar pela Coreia do Norte. Imagine o que é fazer a obra missionária num país como a Coreia do Norte. Há muitos missionários que se arriscam para levar o evangelho para os norte-coreanos. Não é nada muito fácil. É extremamente difícil. Eu acompanho, né, o portal Portas Abertas, que é um site lá que ele vai falar sobre missões transculturais, e é estarrecedor as coisas que se fazem na Coreia do Norte, tá? É sobretudo esse lacre ao evangelho. E segundo as informações, né, um país onde há 3 milhões de pessoas que passam fome. Mas quando você vê os noticiários nas grandes mídias, eles mostram uma outra realidade, né? Mostra o cara lá, o imperadorzão, né? Rico, milionário com tudo. Aí já entra uma outra questão, que isso aí já é o famigerado socialismo, né? Socialismo para vocês e capitalismo para mim, né? Vocês que se virem para dividir aí um pão, e eu não divido nada com ninguém. Aqui eu tenho muito, aí vocês têm pouco, dividam, tá? Então é isso que essas nações, a maioria delas, que são fechadas ao evangelho, são nações socialistas, né? São nações totalitárias, né? Onde o dinheiro é concentrado dentro de um único local para uma única pessoa e os seus asseclas, né? Suas famílias. E aí, com isso, o evangelho sofre e não é pouco não, tá? Sugiro aos irmãos até depois acessarem o site Portas Abertas para ali fazer umas pesquisas sobre a questão da Coreia do Norte, as restrições que lá tem. São restrições terríveis. Inclusive, lá ninguém tem rede social, né? A rede social da Coreia do Norte é uma só, que é a rede social do governo. É isso que querem aqui no Brasil, tá? O que querem aqui no Brasil é justamente essa. Não vou dizer o nome, só pode ser presa, mas tem até ministro do Supremo Tribunal Federal defendendo que no Brasil deveria se passar pelo menos um ano sem celular.
Eu já vi ministro do Supremo Tribunal Federal, não vou dizer o nome, falando, tá? Que por ele é a favor de que os brasileiros ficassem pelo menos 1 ano sem celular, tá? E não é só isso não. Há leis tramitando no Congresso Nacional que limita o uso das redes sociais, como a questão das fake news, como a questão de várias outras leis que tem lá tramitando dentro do Supremo Tribunal Federal, mas no Congresso Federal. E se forem aprovadas, aí você vai ver o que é, de fato, perseguição. Você não vai poder. Tem até ministro pedindo para retirar das palavras, dos anais das palavras, a expressão buraco negro. É um absurdo. Você ouve as coisas que é racista, sabe? Buraco negro é racista. Tem que tirar do planeta lá os buracos negros, porque eles são tudo racistas. Então, são países extremamente fechados. Só isso se dá porque são países socialistas. É bom que se diga isso, professor Danilo. Porque as maiores perseguições, ou todas as perseguições aos cristãos, se dá em países que, na sua totalidade, são países que são socialistas. É bom que se diga isso. E é importante até ressaltar isso também, por quê? Porque, mais uma vez aqui, voltando, né, àquilo que nós comentamos no início. A mensagem do Evangelho, né, a mensagem pura, original, né, que nós recebemos do Senhor Jesus, foi passada aos apóstolos, dos apóstolos à igreja, é uma mensagem que, quando pregada dentro de um contexto social, né, traz como principal tema, arrependei-vos. A mensagem de arrependimento toca no quê? Nas feridas dos pecados de estimação sociais da nossa sociedade. A partir do momento que transita leis nos impedindo de pregar essa mensagem dentro do seu sentido original, o que vai acontecer? Imagine só se leis forem implantadas nesse sentido no nosso país. Os pastores, quando forem pregar, vai ter que passar por uma espécie de sabatina política para poder mostrar o conteúdo dos seus esboços, para ver se eles podem ou não podem pregar a mensagem bíblica. Então, por isso que nós devemos nos atentar a isso, por quê? Porque por mais que a gente tenha liberdade para se pregar o evangelho aqui no Brasil, né, você vê sendo, de certa forma, desenvolvido alguns tipos de ideias, leis, que buscam restringir o quê? Essa liberdade ampla e significativa para poder dizer, olha, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Caso contrário, a mensagem do evangelho vai se tornar uma mensagem o quê? Sim. Pela metade. Pela metade. Uma mensagem obsoleta, uma mensagem sem sentido. Porque imagina você tirar do cristianismo tudo aquilo que são ou que é a sua base. A igreja prega que nós pregamos que o casamento bíblico verdadeiro qual que é? É o casamento judaico, mas há leis no Congresso Federal que quer alterar esse negócio. Imagina o pastor não podendo falar ou não podendo pregar mais sobre casamento entre um homem e uma mulher. E dizendo, olha, eu não vou, né, pregar. Se recusar. Poderá ser preso. Então, hoje, uma grande parte de pseudos cristãos, eu vou usar esse termo aqui, pode até me sentar o pau depois, mas pseudos cristãos, que se dizem de esquerda, né? Que defendem todo tipo de atrocidade, todo tipo de mudança, inclusive mudança dos textos bíblicos, sinto muito informar, né? Porque se essa perseguição se instala no país, o Brasil é livre justamente pelo fato do Brasil ser um país capitalista, que não é socialista. Mas, pasmem, e grave o que eu vou dizer, tornando-se um país socialista, acabou, meu amigo. A Bíblia que nós usamos hoje jamais poderá ser usada, porque a Bíblia traz uma mensagem que liberta o homem, transforma o homem, muda o homem, faz ele enxergar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a palavra. E essa é uma mensagem que liberta, mas através de uma forma confrontadora. Confrontadora. Não é uma liberdade pela metade, né? Subjetiva. É uma mensagem que é uma mensagem completa, que confronta mesmo o seu pecado. Por isso que ela transforma, né? Vamos lá para o tópico 3, professor. E aqui no tópico 3 nós temos
como ajudar a igreja perseguida? Nós temos alguns pontos que nos levam como a gente pode ajudar, né, contribuir para essa igreja que é tão perseguida pelo mundo afora. Conhecer a gravidade da situação. Infelizmente, não é tão fácil ter acesso a informações de qualidade em relação ao contexto de perseguição cristã no mundo. Por quê? Lamentavelmente, parece que há má vontade das mídias internacionais em divulgar esse quadro de violação aos direitos fundamentais do ser humano. Por isso, precisamos tomar consciência do terror religioso que a perseguição cristã nos revela. Nesse sentido, devemos ter acesso a dados e informações sérias e objetivas. Por exemplo, sites como Sename, Missões Portas Abertas e Voz dos Mártires prestam um excelente serviço de informação e apoio aos cristãos perseguidos. Portanto, procure conhecer a dimensão do problema e sensibilize com ele. Ore pela igreja perseguida, é outra forma da gente poder contribuir com essa igreja. Devemos orar pelos cristãos perseguidos e pelos missionários deste contexto. Ora, a Bíblia nos ensina que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Por isso, ore para que os cristãos perseguidos e os missionários que atuam nesse contexto tenham coragem e não desanimem diante das perseguições. Ore por proteção de suas vidas, de suas famílias e suas comunidades. Orem também pelos perseguidores, pois eles também precisam de Jesus. Ore para que se arrependam e se convertam ao Evangelho, como ocorreu com o apóstolo Paulo. E, em terceiro lugar, se envolva com a causa da igreja perseguida. Quando nos dispomos a orar pelos cristãos perseguidos, já começamos a nos envolver com a causa da igreja perseguida. Naturalmente, ficamos mais sensíveis a obedecer à voz do Espírito Santo. Pode ser que ele nos chame a atuar de maneira mais efetiva e diretiva com a causa dos crentes perseguidos. Sem dúvida, o contato com os testemunhos de cristãos que resistem em fé diante de um governo opressor é muito poderoso para nos tirar da zona de conforto e nos desafiar a viver o Evangelho de maneira mais empenhada e compromissada. As histórias dos cristãos perseguidos revelam uma dimensão da fé que muitos cristãos atuais, principalmente no Ocidente, desconhecem. Então essas são algumas formas que a gente consegue contribuir para essa igreja perseguida. Através do conhecimento da verdadeira situação e condição desses cristãos através de sites que são seguros, através da oração e através de outros meios também que nos ajudam a contribuir. Essas três áreas são extremamente importantes para a igreja, porque como que você vai poder falar sobre determinada questão se você não conhece sobre ela? Tá? Você tem que conhecer, você tem que buscar a informação. É por isso que eu digo sempre e falo sempre sobre a questão do líder, do professor, ler sempre. Tá? Como é que você vai aplicar uma aula dessa na sua classe se você não lê? Se você não tem informação? Semana passada eu estive aqui com o pastor William, né? E a gente apresentou aqui alguns quadros do Portas Abertas, a linha de gravidade dos países. Por isso que eu falei aqui que a maioria dos países são socialistas, porque lá mostra os países que são países de esquerda, que gostam de outra ideologia, gostam de ideologias e etc. Então, orar pela igreja perseguida é uma obrigação de todo cristão. E se envolver com a causa tem muito a ver com você se dispor a ofertar, a dizimar, a ajudar de uma certa maneira, de uma certa forma, para que mais pessoas consigam ir ali retirar essas almas perdidas da mão dos adversários, e quem faz isso é a igreja, que tão perseguida é. Eu termino a minha fala dizendo que Deus nos conceda a graça, como diz a nossa conclusão, de ser uma igreja que se alegra em estar na presença dele, intercedendo dia após dia pela obra missionária, principalmente pela igreja perseguida. Professor Danilo. Para a gente poder encerrar aqui,
nesse espaço aí de praticamente 60 minutos, 1 hora, a gente não tem tanto tempo, né, para poder trazer aqui certos tipos de detalhes mais específicos para poder contribuir, né? Mas como as aulas, né, dentro da escola dominical no domingo pela manhã tem um pouco mais de tempo, né, os professores eles podem, além dessas informações um pouco mais no campo mais amplo, né, mais resumido, podem estudar culturas de povos que geralmente não permitem que missionários preguem a mensagem do Evangelho, motivos dos quais muitos cristãos são perseguidos. Existe toda uma gama aí de informações que possibilita essa aula poder ficar muito interessante, né, e muito, muito essencial para a igreja. Que Deus abençoe a todos, né, e o retorno aí ao presbítero Salim, desejando um ótimo sábado a todos. Que Deus abençoe a todos, meus irmãos, e que Deus em Cristo Jesus nos traga para sábado que vem estarmos aqui na nossa última lição, dada aqui no nosso programa EBD em Foco, da Assembleia de Deus do Campo de Araponga. Será a nossa última do ano de 2023 e nós nos veremos depois de sábado que vem, no ano de 2024, com mais programas, mais convidados e assim Deus em Cristo Jesus os abençoe. Um abraço.